Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto desse domingo, dirigido pela UMP. Eu espero que todos estejam bem nas suas casas, na graça do Senhor, e que em breve possamos todos estar juntos lá na nossa Ebenezer, louvando ao nosso Senhor. Em 1 Crônicas 16, de 23 a 25, diz: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Após a leitura deste texto, a gente vai cantar o hino 03. E vamos usar esse momento para orar por todos os membros da nossa igreja, por tudo que estamos vivendo e sempre louvando ao nosso Senhor. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. No livro de Salmos, capítulo 32, de 5 a 7, nós lemos: Confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. Vamos usar esse momento agora do próximo hino para confessar os nossos pecados diante do nosso Senhor. Vamos cantar o hino número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o
sem me dispor a pelejar por ti. E firme em teu trabalho eu não quis ser. Perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos passando por um momento difícil hoje em dia e a gente sabe que tem muita gente sofrendo, mas a nossa paz tem que vir da certeza de quão grande o nosso Senhor é e que Ele que nos sustenta em tudo. Em Tiago, capítulo 5, de 13 a 16, nós lemos: Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, vamos usar esse momento agora para a gente orar por todo mundo que está sofrendo nesse momento, para quem está passando por alguma dificuldade financeira, de saúde, para que Deus conforte o coração dessas pessoas e que possamos passar juntos com o nosso Senhor por esse momento. E a gente vai cantar agora o hino 129. Vigiai, ora, o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar ao meio-dia. Sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiarei, orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão
Agora nós teremos um momento de adoração e eu passo a palavra para o grupo de louvor. cidade.
irmãs, a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse momento em que nós, nos nossos lares ou em qualquer outro lugar onde nós estejamos, nos colocamos diante ou do nosso celular, ou do computador, ou da TV, para prestarmos culto a Deus, compartilhando os momentos de oração, de louvor, adorando a Deus, prestando a Deus culto, oferecendo a Ele sacrifícios espirituais, como convém ao seu povo, como convém à sua igreja em toda parte. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos para nossa leitura no texto no qual nós vamos meditar neste momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós vamos ler os versículos de 16 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus ilumine o nosso entendimento, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para que nós compreendamos a sua mensagem, para que nós realmente sejamos edificados, fortalecidos e santificados pela sua palavra, que é a verdade. Bem, irmãos, na semana passada nós lemos no Evangelho de João, o capítulo 4, que se refere ao encontro de Jesus Cristo com a mulher samaritana,
E no versículo 22 daquele capítulo 4, na conversa de Jesus, ela pergunta para Jesus onde é o lugar em que se deve adorar a Deus. Porque os seus antepassados ensinaram que era ali no Monte Gerizim. Era um edifício de culto, uma sinagoga, um templo construído para o culto de todos os habitantes do Reino do Norte, do Reino de Israel, desde a divisão do reino logo depois da morte de Salomão. Jesus Cristo, ou se deveria ser lá em Jerusalém. Qual é o lugar, afinal? Havia disputa entre os judeus e os samaritanos com respeito ao verdadeiro lugar de culto. Então ela pergunta isso para Jesus e Jesus lhe responde. E no versículo 22, ele faz uma declaração: vós adorais a quem não conheceis, ou o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Havia culto a Deus por parte dos samaritanos. Havia culto a Deus desde o princípio da existência do reino dividido, o reino do norte, depois da divisão do reino. Havia culto. Mas agora Jesus Cristo está dizendo para essa mulher que nesse momento em que ela pergunta, acreditando ou sendo dirigida ou orientada até aquele instante pelos ensinamentos dos seus antepassados, tendo aprendido a sua cultura religiosa, Jesus Cristo ensina que a adoração deles ali em Samaria era a adoração de um Deus desconhecido. Vós adorais o que não conheceis. Foi a declaração que Jesus Cristo fez para aquela mulher. E é interessante que, ao lermos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nesse discurso de Paulo, nós vimos também Paulo, quando começa a pregação no Areópago, na capital da Grécia, em Atenas, lugar onde se reuniam todos os extremamente curiosos, sempre interessados pelo conhecimento, sempre interessados pelo saber. O povo grego, a Grécia, é o berço da filosofia ocidental. E nos tempos do apóstolo Paulo, toda a filosofia clássica que nós podemos conhecer dos gregos havia chegado ao seu final na Grécia. Então, o conhecimento multiplicado ali, o conhecimento filosófico multiplicado ali era bastante grande, bastante abundante. E o apóstolo Paulo, de acordo com o texto, como nós olhamos aqui, ele estava angustiado, ele estava inquieto, ele estava revoltado no seu espírito por causa da grande medida da idolatria que ele observava ali entre os gregos, por causa dos muitos objetos de culto que ficavam expostos em praças, nas ruas. E então, todos os dias, ou ele ia à sinagoga, onde pregava a judeus piedosos e a outros estrangeiros que também frequentavam a sinagoga, o que era bastante comum, ou então nas praças. Todos os dias, disse o texto, todos os dias o apóstolo Paulo estava anunciando Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo e falando da ressurreição. E isso chamou muito a atenção dos gregos, que eram tão interessados em saber, em conhecer, e por esse motivo eles tinham uma boa razão para levar o apóstolo Paulo até o Areópago e falar para um monte de gente reunida de uma só vez. Então, o apóstolo Paulo, agora no Areópago, enquanto aguardava a vinda de Timóteo e Silas, que haviam ficado em Bereia, onde os resultados da pregação do Evangelho davam grande alegria ao coração, porque os bereanos recebiam o Evangelho como nós também deveríamos e devemos receber.
Eles ouviam o Evangelho e iam assimilando aquilo que estavam ouvindo, e todos os dias, tudo aquilo que eles ouviam nas pregações que eles recebiam, eles tomavam as Escrituras e iam procurar nas Escrituras e conferir com as Escrituras sagradas para ver se o que estava escrito era a mesma coisa que eles estavam ouvindo. Pelas Escrituras, eles avaliavam as pregações. E assim eles iam se fortalecendo, porque eles ouviam as pregações e vinham conferir com as Escrituras. Nesse contexto, o apóstolo Paulo está em Atenas e vendo a idolatria que era vivida, que era praticada ali, muito inquieto e angustiado e com seu espírito se revoltando no seu íntimo, enquanto Timóteo e Silas não chegavam, ele permaneceu pregando, e então, num desses dias, ele foi tomado e levado ao Areópago para falar lá dessas novidades que, como tagarela, ele falava nas praças todos os dias, falar sobre as doutrinas estranhas que ele andava pregando na cidade. Então o apóstolo Paulo, estando agora no Areópago, se levantou no meio do Areópago e começou a pregar. E ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo observou que os gregos e outros que, mesmo sendo estrangeiros, habitavam ali em Atenas e estavam igualmente interessados pelas novidades do dia a dia, e especialmente essas últimas, Paulo os considera religiosos. Eles tinham muitos objetos de culto, havia uma variedade muito grande de cultos, portanto as crenças eram muitas e muito variadas. Por isso o espírito de Paulo se revoltava no seu íntimo, porque a idolatria ali na Grécia era muito grande. E então o apóstolo Paulo tem uma atitude que é uma lição muito preciosa para nós. O apóstolo Paulo toma a palavra e considera que os atenienses são muito religiosos, e ele diz o motivo pelo qual ele pensa assim. É que passando ou andando pela cidade e observando os objetos do vosso culto, dentre tantos, eu encontrei até mesmo um altar, no qual está esta inscrição: ao Deus desconhecido. Os atenienses eram muito religiosos, adoravam muitos deuses. E dentre os deuses adorados pelos gregos, dentre os deuses adorados pelos habitantes de Atenas, estava um que eles não sabiam quem era. Estava um que eles não conheciam. Isso é muito semelhante à situação dos samaritanos. Pelo menos eles tinham feito parte, ou faziam parte da história de um povo que vinha através da sua história conhecendo o seu Deus, o Deus da sua história. Mas o fato é que a maneira como eles prestavam culto, os ensinamentos que eles receberam, as informações que eles tiveram, todas as informações não eram suficientes para eles conhecerem verdadeiramente ao Deus verdadeiro. E é por essa razão que Jesus Cristo diz para aquela mulher: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes eu fico considerando, fico pensando, o Deus que nós adoramos, que Deus é? Será que é um Deus semelhante ao Deus dos samaritanos? Ou um Deus semelhante ao Deus dos gregos, dos atenienses? Ou até mesmo um Deus semelhante ao Deus dos judeus, que, embora frequentassem o templo de Jerusalém, não enxergaram Jesus Cristo como o Messias, não creram em Jesus Cristo como o Messias. Conheciam tão mal a Deus
que no Evangelho de João nós encontramos uma expressão dura de Jesus Cristo contra os líderes religiosos de Jerusalém, porque reagiram a Jesus e disseram: nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. E então Jesus Cristo disse para eles: o pai de vocês é o diabo. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Deus? Do diabo é que vocês são. Vejam, eram os líderes religiosos de Israel, os líderes religiosos de Jerusalém, os homens que prestavam serviço no templo em Jerusalém, mas eles não creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles assumiram a postura de donos dos rebanhos de Deus, de donos do povo de Deus, e não prestavam contas a Deus. E mesmo assim afirmavam que eles eram filhos de Deus. Mesmo assim afirmavam e procuravam demonstrar para os outros que todos os seus atos religiosos eram atos de verdadeiro culto a Deus. Mas quantas e quantas vezes Jesus Cristo mostrou que eles estavam errados, que eles estavam enganados. Muitas vezes Jesus Cristo usou o exemplo de samaritanos que viviam verdadeiramente a palavra de Deus, que viviam o verdadeiro amor. Como, por exemplo, aquele samaritano que prestou socorro ao homem que havia sido assaltado e estava quase à morte, caído à beira do caminho. Um doutor de entre os judeus, um mestre da lei, questionou Jesus Cristo sobre quem é meu próximo, quando Jesus Cristo disse que deveriam amar o próximo. Mas quem é o meu próximo? Para eu amar meu próximo, eu preciso saber quem ele é. Então Jesus Cristo conta a parábola do samaritano para dar uma lição importante para aquele líder de Israel, para aquele líder espiritual de Israel, que conhecia tanto da lei de Deus, da lei de Moisés, conhecia tanto dos profetas, mas vivia tão pouco. Era um homem para quem o Deus verdadeiro era um Deus desconhecido. Então Jesus Cristo, ao final da exposição da parábola, Jesus Cristo pergunta para ele: quem foi o próximo daquele homem que estava caído à beira do caminho? Ele soube responder: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí o que Jesus Cristo diz? Vai e faze tu o mesmo. O Deus deles era desconhecido porque eles conheciam a palavra, eles conheciam as profecias, eles conheciam a lei, mas eles não tinham experiência de vida. São esses homens que eram os dizimistas de Jerusalém, os dizimistas do templo, e que cobravam os dízimos de todo mundo, e que eram rigorosos porque davam o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, mas não praticavam a fé, não tinham amor. E Jesus Cristo disse a eles: na verdade, vocês deviam fazer essas coisas, praticar a fé, praticar o amor, sem omitir aquelas coisas, ou seja, sem omitir a oferta material. Porque a oferta material é circunstancial, é condicional. Mas o amor deve ser incondicional, a misericórdia deve ser incondicional, a bondade, a benignidade deve ser incondicional. E Jesus Cristo mudou de tal maneira a vida do apóstolo Paulo, que agora lá em Atenas ele vê um altar erigido ao Deus desconhecido e o seu íntimo em convulsão pelo seu espírito inquieto e revoltado dentro de si, enquanto esperava a chegada dos seus companheiros de ministério, Timóteo e Silas. Ele considera a religiosidade. Ele não desrespeita a religiosidade dos atenienses. Ele não quebra templos. Ele não os xinga. Ele não os encomenda para Satanás. Ele os considera religiosos e toma como ponto de partida para falar de Jesus Cristo esta religiosidade estéril dos gregos, dos atenienses. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque encontrei entre os objetos do vosso culto, dos vossos cultos, um altar erigido ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido dos atenienses, Deus desconhecido dos samaritanos, Deus desconhecido do povo de Israel, em grande parte da sua história. Um povo de experiências com Deus, mas que logo se esquecia de Deus e voltava a correr atrás dos seus interesses, principalmente interesses materiais.
Você se lembra quando o povo foi tirado por Moisés do Egito, que à beira do mar, antes de atravessar, antes de ver a maravilha que Deus havia preparado para o povo, maravilha de libertação, é Deus quem está fazendo isso, Deus quem está tirando o povo do Egito, é Deus quem faz o povo passar pelo mar, é Deus quem cuida do povo no deserto, de tal maneira que durante aqueles 40 anos as roupas deles não ficaram rotas, as suas sandálias não se desgastaram, é Deus preservando. Muitas pessoas podem dizer assim, não vejo vantagem nenhuma nisso, eu gosto tanto de trocar de roupa, eu tenho 100 e tantos pares de sapato em casa. Quantos pares de sandália Jesus Cristo possuía? Onde é que ficava o guarda-roupa de Jesus Cristo? De quantas túnicas ele dispunha? Que tamanho era a mala de viagem de Jesus Cristo? Quem é o seu Deus? Qual é o Deus a quem você adora? Que culto é o seu? O que nós vemos é que Jesus Cristo disse à mulher samaritana, vós adorais o que não conheceis. O apóstolo Paulo está dizendo aos atenienses que eles também adoram, dentre tantos deuses, adoram um que é o Deus desconhecido. Mas para o apóstolo Paulo é importante dizer isso exatamente porque este Deus desconhecido é exatamente o Deus que Paulo anuncia. É exatamente o Deus que o homem, o ser humano, a humanidade precisa conhecer. Então o apóstolo Paulo diz, esse é o Deus desconhecido. Vocês adoram sem conhecer. Esse é exatamente o Deus que eu estou anunciando. É dele que eu estou falando. Tudo que vocês têm me ouvido falar nesses dias em que eu estou aqui em Atenas e que tem incomodado a muitos e tem sido motivo de riso e de zombaria para tantos outros. Esse Deus é o Deus que eu anuncio. É um Deus que vocês adoram sem saber quem é. Um Deus que vocês adoram sem conhecer. Então agora vocês têm a oportunidade de conhecê-lo, porque eu vim exatamente falando dele. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Então o apóstolo Paulo diz, esse Deus é o Deus que fez o mundo. É o Deus que fez tudo o que existe no mundo. Ele é o Senhor do céu e da terra, e Deus é o Senhor e dono de tudo por direito de criação. Foi Ele quem criou, por isso Ele é dono de tudo, Ele tem direito absoluto sobre tudo. Muita gente diz por aí, só para usar um exemplo, meu corpo, minhas regras, vai prestar contas disso. Vai prestar contas disso, porque o dono do seu corpo, o dono do meu corpo é o Criador. Foi Deus quem nos criou, nós pertencemos a Ele. Paulo está dizendo aqui que Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, então não importa quantos objetos de culto, quantos lugares de culto, quantos templos construídos havia em Atenas naquele momento em que o apóstolo Paulo estava lá, mas ele está dizendo que Deus não habita nesses lugares. Então agora os atenienses estão ouvindo o apóstolo Paulo dizer que o Deus verdadeiro, o Deus desconhecido deles, não habita em nenhum daqueles templos que eles têm construído, nem ali em Atenas e nem em nenhum outro lugar na Grécia e nem em nenhum outro lugar no mundo. Jesus Cristo já disse isso para aquela mulher samaritana. Que já chegou a hora, porque ele, Jesus Cristo, já chegou, em que a presença de Deus não se manifestará mais no Santo dos Santos, lá no templo em Jerusalém. E por essa razão, quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. O fato do véu se rasgar é santuário aberto. Agora, onde só podia entrar o sumo sacerdote, um por vez, para oferecer o sacrifício do derramamento do sangue sobre o propiciatório, agora qualquer pessoa agora pode entrar lá e não vai fazer a menor diferença. Ninguém mais vai ser fulminado por entrar naquele lugar, porque agora não é mais um lugar proibido, agora não é um lugar mais só para os sumos sacerdotes levitas. Aliás, sumo sacerdócio levítico, a partir da morte de Cristo, não existe mais. Sacerdócio levítico, exercício de sacerdócio levítico legítimo, não existe mais a partir da morte de Jesus Cristo. A partir da morte de Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote para todos nós, e nós somos um reino de sacerdotes. Os crentes em Cristo, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que creram e são batizados no Espírito, são batizados em Cristo, são introduzidos no corpo de Cristo, são membros uns dos outros, todos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros. Estes constituem um reino de sacerdotes, um sacerdócio
universal. Isso é verdade bíblica. Pedro está dizendo isso. O apóstolo Pedro diz isso na sua primeira carta, no capítulo 2. A partir do versículo 9, onde ele diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós temos uma tarefa semelhante a essa tarefa do apóstolo Paulo. Aliás, a tarefa é a mesma. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, que é o Senhor dos céus e da terra, criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos humanas. O que é que você pensa que você tem que oferecer a Deus? Quais objetos? Como é que você justifica as ofertas que você faz quando você diz que são para Deus? Devem ser ofertas de amor, mas você sabe também, ou deve saber. Se não sabe, deveria saber. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus Cristo, que quem tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem ama o próximo, ama a Deus. Mas quem não ama o próximo, se disser que ama a Deus, é mentiroso. Porque quem não ama a Deus a quem vê, não ama o próximo a quem vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? É João, na sua primeira carta, quem diz isso. E nos ensina a lição tão preciosa. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que esse Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele é o criador de tudo, ele não é criado por homens, não é um Deus segundo a vontade humana, não é um Deus segundo as ideias das pessoas, não é um Deus segundo os valores do mundo, seja lá em que época for. Os valores do mundo mudam. Ele, na verdade, é um Deus politicamente incorreto. Deus não é conivente com as ideias dos homens, por mais piedosos que eles pretendam ser. Na realidade, Deus estabelece toda a verdade. E o que convém a nós, seres humanos, se desejamos viver em comunhão com Deus, é conhecermos a sua palavra, conhecermos a sua vontade, com a disposição de nos deixarmos transformar, de nos deixarmos santificar pela palavra. Essa é uma oração que Jesus Cristo fez lá no capítulo 17 do Evangelho de João. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus havia ensinado a sua palavra aos discípulos e na oração ele diz que os seus discípulos receberam a palavra e eles permaneciam na palavra, a palavra permanecia neles, e então agora ele pede ao Pai que os santifique na verdade, a verdade que ele, Jesus Cristo, deu a conhecer aos seus discípulos. A palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. É o que nós estamos olhando aqui, nós estamos olhando para a palavra de Deus. Mais uns poucos instantes para nós terminarmos essa reflexão. Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. É Ele mesmo quem a todos dá vida. Você está vivo? É Deus quem dá vida a você. A cada instante de cada um dos seus dias. Inclusive quando você nem pode pensar que poderia ter algum controle sobre si mesmo a sua vida enquanto você está dormindo. Nem mesmo aí Deus deixa de cuidar de você. É Deus quem nos dá vida, é Ele quem nos preserva. Ele nos dá vida, Ele nos dá respiração. Você geralmente se preocupa com muitas coisas. Se preocupa com o carro, se preocupa com a casa, se preocupa com a roupa dos filhos, a faculdade dos filhos, o dinheiro para um passeio. Você se preocupa com essas coisas. Você se preocupa com a respiração? Só quando sofre de pneumonia, né? Só quando fica doente, começa a sentir falta de ar, né? Tem tanta gente que não se preocupa de maneira nenhuma com a respiração que acaba com os seus pulmões. Fuma como um condenado. Acaba com os seus pulmões. Depois pede para Deus dar um pulmão novo. Pense nisso. O Deus verdadeiro, o Deus que os gregos desconheciam e que muitos dentre nós desconhecem, muitos religiosos no nosso tempo,
conhecem o Deus verdadeiro. Vão à igreja, não sei a quem prestam culto, porque certamente não é o Deus verdadeiro que estão adorando. Ele dá vida e respiração e dá tudo mais. Tudo mais. Não há uma única coisa que você consiga na sua vida que não te seja dada por Deus. Você pode ser arrogante o tanto que você quiser e dizer eu consegui com as minhas próprias forças, com a minha própria capacidade, com o meu trabalho e tudo mais. Mas acho que você deve conhecer a história de muitas pessoas que ficaram tão limitadas por causa de uma enfermidade ou por causa de um acidente e que passaram a praticamente ter uma vida vegetativa, dependendo em tudo de todos. Esse Deus de um só, Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus quem estabeleceu o tempo de todas as coisas e Deus que estabeleceu todos os limites para a habitação do homem. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus está muito perto, mas a maioria das pessoas, por mais religiosa que seja, ou grande parte, me perdoe, não maioria, grande parte das pessoas, eu não sei se é a maioria, eu não tenho números para considerar se é a maioria, mas grande parte das pessoas religiosas busca a Deus como se fosse um cego tateando. Pelo tato. Apalpa aqui, apalpa ali, bate aqui, bate ali, procura aqui, procura ali. Pula de igreja em igreja. Agora nem precisa sair de casa mais, né? Com controlezinho na mão aqui, sentado na frente da televisão, bota lá no YouTube, procura o pregador que quiser. Procura a pregação que quiser. Acha o que mais lhe agrada e fica ali. Se ouvir de novo e se agradar muito, não vai nem procurar outro mais, vai sempre procurar ouvir aquele. E tem até pregador que é bastante engraçado, faz as pessoas rirem muito. Eu não sei se conseguem fazer as pessoas mudarem de vida, terem pelo menos disposição para mudar de vida, pelo simples fato de ouvirem verdadeiramente a palavra de Deus. Nele, em Deus, nós vivemos. Nele nós nos movemos. Nele nós existimos. Como alguns dos vossos poetas, que havia poetas na Grécia que acreditavam em Deus e diziam, nós também somos geração dele. Havia poetas que afirmavam isso. Eles sabiam que haviam sido criados por um Deus verdadeiro. Muito bem. Sendo, pois, geração de Deus, nós não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, nem à madeira, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Os gregos haviam criado muitos deuses e tinham imagens de todos eles. Só não tinham imagem do Deus que eles não criaram, que era o Deus desconhecido. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, os tempos da ignorância passaram, acabaram. Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Por isso que Jesus Cristo diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E os outros? Quais outros? Ou se é salvo, ou condenado. Não existem os outros. Todos os que existem ou são salvos ou são condenados. Porquanto ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, ou seja, de executar o seu juízo, executar o seu julgamento, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Esse varão é Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, Deus julgará toda a humanidade. E ele acreditou Jesus Cristo diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quanta gente não acredita na ressurreição de Jesus? E sabe o que aconteceu no Areópago nesse momento?
O que aconteceu foi que muitos se levantaram quando ouviram falar de ressurreição, acharam que isso era muito e disseram, tá bom, por hoje chega. Noutra ocasião te ouviremos sobre isso. Você pode falar sobre ressurreição noutra ocasião, mas por hoje já está bom. Nós vamos parar por aqui também. Mas eu gostaria que você considerasse com toda sinceridade. O Deus verdadeiro é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Deus quer receber culto dos verdadeiros adoradores. E para que nós sejamos verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro, nós precisamos conhecê-lo. Não há a menor possibilidade de nós sermos verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro sem conhecê-lo. O Deus de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia, o Deus que fez os céus e a terra. O que você sabe sobre Ele? O que você conhece sobre Ele? Muito do que você imagina, do que você acha? Ou o que Ele diz de si mesmo? Se na sua vida este Deus ainda é um Deus desconhecido, você pode tomar providências para não continuar assim. Você pode dedicar-se a conhecê-lo. Isso significa que você não vai se tornar um religioso. Significa que você vai se tornar um verdadeiro filho de Deus. É muito diferente de ser religioso. Ser um verdadeiro filho de Deus não é viver de acordo com a religiosidade ou as religiosidades múltiplas que se apresentam nos nossos dias. Ser um verdadeiro filho de Deus é estar intimamente ligado com Ele, unido com Ele, ouvindo-o em tudo o que Ele fala através da sua palavra escrita e falando com Ele através da oração, tendo vida de intimidade com Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz que, sabendo de como eles têm vivido a fé verdadeiramente, ora incessantemente por eles. Ora incessantemente por eles. Para que eles cresçam no pleno conhecimento de Deus. Há outros motivos que o apóstolo Paulo expõe, mas o que nos importa nesse instante é apenas isso. Paulo ora pelos colossenses para que eles cresçam no pleno conhecimento de Deus, no pleno conhecimento de toda a vontade de Deus. Ora, para nós conhecermos a Deus, nós devemos procurar todas as informações aqui na sua palavra, lendo a sua palavra, com dedicação, com amor, com fé. Que Deus nos ajude. E se porventura Deus ainda é para você um desconhecido, se porventura Deus é para você alguém não muito bem conhecido, saiba que Ele está perto. Tateando, talvez não seja possível encontrá-lo. Mas com os olhos bem abertos, com os ouvidos atentos e com o coração voltado, com desejo verdadeiro de conhecê-lo bem, isso é perfeitamente possível porque Ele se dispõe. Ele está sempre perto, Ele está sempre conosco. E o próprio Filho dele, Jesus Cristo, que o revela, Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele, quando foi para junto do Pai, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe, e cada um de nós tome todas as providências e haja, de fato, de maneira a conhecer plenamente a Deus, a sua vontade, para viver em intimidade, em comunhão íntima com Ele. Deus nos abençoe. Vamos encerrar o nosso culto nesse momento, orando e recebendo a bênção. Senhor Deus, nós te suplicamos em nome de Jesus que não permitas que para nenhum de nós tu sejas ainda um Deus desconhecido.
e que nós compreendamos bem, ó Deus, a missão que Tu nos deste, de anunciarmos o Teu Evangelho, de proclamarmos o Teu Evangelho, de anunciarmos Jesus Cristo, para que todos conheçam, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, conheçam a Ti. E para que todos aqueles que crerem tenham a alegria da salvação e se tornem também proclamadores do Teu Evangelho. Até que se cumpra o tempo que Tu determinaste, em que venha o Teu Filho Jesus Cristo, o varão que Tu destinaste, para por meio dele julgar todo o mundo. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. E agora, amada igreja, ide em paz. Permanecei em paz. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a companhia, a orientação, a direção, a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós, com cada um de nós, onde quer que nós estejamos, com todo o Teu povo em toda parte, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Aqui nos ajudou o Senhor, com seu poder, sua mão nos guiará. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui nos ajudou o Senhor, com seu poder, sua mão nos guiará. Esta canção para sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esta canção sempre cantarei. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou.